Você já parou para pensar por que alguns homens conseguem despertar um desejo incontrolável em uma mulher sem nem mesmo se esforçar, enquanto outros, apesar de todas as boas intenções, acabam presos na sombra da indiferença? Talvez você já tenha sido o atencioso, o gentil, o que está sempre presente. Aquele que oferece flores, que escuta com paciência, que se mostra disponível sem exigir nada em troca. Mas, mesmo assim, aquela faísca animal, aquela tensão que muda tudo, simplesmente não aparece. A verdade é desconfortável. O desejo não se compra com gestos carinhosos, nem se implora com boas ações. O desejo é uma força primitiva que não obedece à lógica, às regras sociais ou a discursos motivacionais. Ele é despertado, provocado, aceso nos cantos mais obscuros e ocultos do subconsciente feminino. E se você está aqui, não é por acaso. Você sente que existe algo mais profundo, uma chave que não se encontra em livros de autoajuda ou em conselhos de revista. Uma verdade crua que apenas quem ousa olhar além do véu romântico consegue compreender. O desejo não se ativa com palavras doces ou obediência cega. Ele nasce da presença, do mistério, daquela energia silenciosa que invade a mente dela sem pedir licença. E é aí que entra Maquiavel. Sua sabedoria não tem filtros. Sua visão de poder e influência não busca agradar, busca conquistar. Se você quer despertar o desejo real, aquele que queima sob a pele e persiste no pensamento, precisa aprender a agir nas sombras. Precisa tocar cordas invisíveis que ela nem sabia que tinha. Isso não é manipulação barata. Não é sedução de manual. É compreensão estratégica. É psicologia profunda. É a arte de provocar emoções que ela não sabe classificar, mas que não consegue ignorar. Há homens que geram atração, e há homens que geram vício. A diferença está no que não se diz, no que não se entrega de imediato, no que fica suspenso no ar como um enigma sem solução. Maquiavel dizia com brutal clareza: os homens são tão simples e se submetem tanto ao que desejam no momento, que aquele que entender essa necessidade sempre encontrará um caminho de entrada. Não vamos mentir para nós mesmos. Vamos encarar o desejo feminino de frente. Porque ele é selvagem, caótico, livre. E quem souber dançar com esse caos, nunca será esquecido. Maquiavel nunca escreveu um manual sobre como despertar o desejo sexual em uma mulher. Mas, se tivesse escrito, não seria cheio de frases românticas nem de conselhos de cavalheirismo moderno. Seria um texto cru, pragmático, para muitos, desconfortável. Para Maquiavel, todo vínculo humano, seja político, social ou íntimo, é um jogo de poder. E no terreno do desejo, esse poder não se mede por força física nem por dinheiro, mas por algo muito mais sutil: a influência emocional. Ele entenderia que o desejo feminino não é linear nem óbvio, que existem camadas, níveis, e que cada mulher carrega uma arquitetura única em sua psique. Algumas partes estão visíveis, como seu gosto por certo tipo de físico. Mas as peças mais valiosas estão escondidas, protegidas até dela mesma. Maquiavel não tentaria arrombar essas portas com insistência. Ele saberia que as fechaduras da mente não cedem à força bruta, mas à chave certa. E essa chave é a emoção que ela não consegue controlar. Intriga, curiosidade, incerteza, ou uma mistura perigosa de prazer e desafio. Na sua visão, o erro mais grave de um homem seria entregar tudo de imediato. Explicar todas as intenções sem deixar espaço para dúvidas. Exibir todas as virtudes como se fosse um catálogo. Estar disponível sem limites nem reservas. Por quê? Porque quando algo está sempre disponível, perde valor. Quando não há obstáculos, a mente deixa de lutar, e o desejo precisa de obstáculos para crescer. Maquiavel veria o desejo como um campo de batalha psicológico, onde vence quem controla o ritmo, não quem corre mais rápido. Quem sabe aparecer e desaparecer sem perder presença. Quem deixa pontas soltas para que a outra pessoa queira amarrá-las. E, acima de tudo, entenderia que nesse jogo não vence quem mais fala, mas quem mais consegue fazer a outra pessoa pensar nele quando não está presente.
O estrategista não tenta convencer, ele provoca. Ele não implora, ele se instala na mente do outro como uma pergunta sem resposta. Porque o que não se resolve, se lembra. Essa é a arquitetura oculta do desejo. Um conjunto de emoções, vazios e fantasias que, se bem administrados, transformam você em algo muito maior que um interesse passageiro. Transformam você em um desafio, em um mistério, em uma obsessão. Capítulo 1. Princípios maquiavélicos para acender o fogo. Maquiavel não falava de desejo sexual nas suas obras, mas falava de algo que o sustenta: o poder. E no desejo, o poder é silencioso. Não é gritado, não é imposto, é sentido. A energia que desperta e mantém o interesse de uma mulher não nasce do que você entrega, mas do que você retém. O valor do que é raro. Tudo que é raro é valioso. Tudo que é abundante perde brilho. Se você está sempre disponível, sempre acessível, previsível, sua presença se torna pano de fundo. O desejo precisa de contraste, momentos de proximidade intensa, seguidos de distância calculada. Maquiavel diria: o excesso de generosidade leva à ingratidão. No desejo, isso significa que o que você dá sem que seja conquistado, dificilmente será valorizado. 2. A força do mistério. O que desperta mais curiosidade? Um livro que você já conhece do início ao fim? Ou um livro que revela um segredo a cada capítulo? Você precisa ser esse livro que nunca se lê por completo. Cada interação deve deixar algo não dito, algo para ser descoberto depois. O mistério não é ser frio ou distante por esporte. É mostrar que sua vida, seus pensamentos e seu mundo interior são camadas, e que nem todos têm acesso imediato a todas elas. 3. Atenção como combustível. O desejo não nasce no conforto absoluto. Ele nasce na tensão, no espaço entre o que se quer e o que ainda não se tem. Se você entrega tudo rapidamente, essa tensão morre. Mas se você administra essa energia, deixa-a crescer, acumular, o fogo se intensifica. Tensão não é fazer joguinhos imaturos. É olhar nos olhos de forma firme e depois desviar antes de entregar tudo. É se aproximar o suficiente para gerar calor e recuar no momento certo para que ela sinta falta. 4. O poder do silêncio. Maquiavel sabia que um silêncio no momento certo pode ter mais peso que 1000 palavras. No desejo, o silêncio cria espaço para que a outra pessoa projete nele seus próprios pensamentos, suas próprias expectativas. Quando você não responde imediatamente, quando espera antes de falar, quando mantém a calma enquanto ela espera uma reação, você assume o controle da interação. O silêncio controlado é presença multiplicada. 5. A presença que comanda. Presença não é estar fisicamente perto. É ter uma energia tão sólida que, quando você está no ambiente, todos percebem. No desejo, é caminhar com calma, falar sem pressa, manter contato visual sem hesitar. As mulheres são extremamente sensíveis à linguagem corporal. Se o seu corpo transmite insegurança, todo o resto perde força. Mas se o seu corpo transmite confiança e certeza, cada palavra ganha peso. 6. A autoridade sexual silenciosa. Não é arrogância. Não é controle vulgar. É a segurança interna que se expressa naturalmente. Você não precisa falar de sexo para ser percebido como alguém intensamente sexual. Está na sua postura, no ritmo da sua respiração, na maneira como ocupa o espaço. Maquiavel diria: quem deseja ser obedecido, deve saber comandar. No desejo, comandar significa guiar o ambiente emocional, sem imposição, mas também sem submissão. 7. O jogo da escassez. O desejo morre na abundância e renasce na escassez. Se cada toque, cada momento íntimo, é dado de forma previsível, ele perde impacto. Mas se esses momentos são dosados, cercados de expectativa, o impacto se multiplica. A escassez faz com que cada interação se torne memorável. E memorável é sinônimo de viciante. 8. A entrega seletiva. O homem que entrega tudo de si logo no início perde o elemento mais sedutor que existe: a sensação de descoberta. A cada encontro, você deve revelar algo novo,
mas nunca tudo. Essa entrega seletiva mantém o jogo vivo, porque ela nunca sente que já completou o quebra-cabeça. 9. O perigo da previsibilidade. Previsível é igual a esquecível. Se ela consegue prever exatamente o que você vai fazer, dizer ou sentir, não há espaço para emoção. O desejo precisa de pequenas rupturas, surpresas sutis, mudanças de ritmo. Um estrategista não é caótico, mas também não é completamente decifrável. Ele é consistente na essência, imprevisível na forma. Esses princípios não são truques de curto prazo. Eles formam uma mentalidade, um estilo de viver e se relacionar. O homem que entende isso deixa de reagir ao desejo e passa a arquitetá-lo. Ele não depende de sorte ou de momentos isolados. Ele constrói, sustenta e intensifica o interesse como um mestre que conhece cada passo da dança. Capítulo 2. Estratégia versus manipulação. Quando se fala em desejo e em poder, muita gente confunde estratégia com manipulação. E essa confusão é justamente o que faz muitos homens evitarem aprender sobre dinâmica emocional, por medo de parecerem jogadores ou desonestos. Mas aqui vai a verdade. A manipulação é suja, porque parte da mentira, da coerção ou do abuso emocional. A estratégia é limpa, porque parte da observação, da compreensão e da escolha consciente de como agir. A diferença fundamental. Manipular é tirar vantagem do outro sem que ele perceba, ocultando intenções de forma maliciosa. Estratégia é entender como o outro funciona e escolher a melhor forma de interagir, de forma que ambos possam se beneficiar da conexão. O manipulador quer o resultado a qualquer custo. O estrategista quer o resultado que seja sustentável, que não destrua a confiança e que não cause arrependimento depois. 2. Porque a estratégia é necessária. No amor e no desejo, quem vive sem estratégia está condenado a ser levado pelas marés da emoção alheia. Sem estratégia, você reage demais e cria de menos. Sem estratégia, você se torna previsível, disponível demais, aos poucos, invisível. Maquiavel ensinaria que não basta ter boas intenções, é preciso saber apresentá-las, no momento certo, da forma certa, para a pessoa certa. 3. O papel da intenção. A estratégia maquiavélica no desejo não é para fazer alguém se sentir menos, nem para enganar. Ela serve para manter viva a tensão, para preservar o valor, para fazer com que a conexão não morra na monotonia. Se a sua intenção é criar uma relação mais intensa, mais autêntica e mais duradoura, então usar esses princípios não é manipulação, é maestria social. 4. O equilíbrio entre controle e liberdade. Um homem que entende estratégia não sufoca, não vigia, não controla cada passo da mulher. Ele cria um espaço onde ela quer estar, e não onde é forçada a permanecer. Ele mantém o mistério sem provocar insegurança destrutiva. Ele mantém a tensão sem criar medo ou desconfiança. Esse é o equilíbrio: firmeza sem rigidez, liberdade sem desordem. A manipulação corrói, a estratégia constrói. E quando se trata de desejo, o verdadeiro poder não é fazer alguém ficar porque não tem escolha, mas fazer alguém querer ficar porque não consegue imaginar outra opção. Capítulo 3. O homem que ela nunca esquece. Maquiavel sabia que os seres humanos não se movem apenas pelo que admitem, mas, sobretudo, pelo que escondem. Pelos desejos que raramente colocam em palavras, pelas fantasias que guardam na mente e que nem sempre reconhecem para si mesmos. No terreno do desejo, isso significa algo poderoso. O homem que sabe ler essas sombras se torna inesquecível. A dupla natureza do desejo feminino. O desejo de uma mulher tem duas camadas. A primeira é a que ela mostra para o mundo. O que ela diz que gosta. O que se encaixa no que é aceitável socialmente. A segunda é subterrânea, mais selvagem, mais livre, e muitas vezes em conflito com a primeira. A maioria dos homens só interage com a camada superficial. O estrategista, por outro lado, aprende a conectar-se com a segunda, não com palavras explícitas, mas com gestos, silêncios e sinais que falam o idioma do proibido. 2. Refletir o que ela não admite. Maquiavel, na política,
lia as necessidades que as pessoas não verbalizavam e usava isso como vantagem. No desejo, é igual. Se você percebe que ela tem um lado mais impulsivo, mais rebelde, mais faminto por intensidade, pode refletir isso na sua energia, sem precisar declarar nada. Você não diz, eu sei o que você quer. Ela apenas sente, e isso a desmonta. 3. A segurança para sustentar as sombras dela. Não basta perceber esses desejos ocultos. Você precisa transmitir a segurança necessária para que ela sinta que pode explorá-los com você sem medo de julgamento. Se ela sentir que você se assusta, que a criticaria ou que perderia o controle, vai se fechar imediatamente. Mas se sentir que você pode sustentar sua intensidade, seu caos e sua vulnerabilidade, então baixará defesas que não derrubaria com mais ninguém. 4. Ser o palco emocional dela. O estrategista sabe que não precisa ser o centro das atenções, mas o cenário onde tudo pode acontecer. Sua energia deve ser como um palco vazio, pronto para que ela projete ali suas histórias, fantasias e contradições. E aqui está o truque maquiavélico. Quando ela projeta em você aquilo que mais deseja, você deixa de ser apenas você e se torna a personificação do desejo dela. Isso cria uma adição emocional quase impossível de romper. 5. A regra da insinuação infinita. Neste ponto, você já não precisa oferecer nada diretamente. O poder está na insinuação que nunca se esgota. Cada vez que ela acha que te entendeu por completo, você revela uma nova camada. Maquiavel resumiria assim: nunca revele toda a sua força. A incerteza mantém viva a atenção. O espelho das sombras dela não é manipulação, é intimidade estratégica. É oferecer um reflexo onde ela possa ver, ao mesmo tempo, o que mais teme e o que mais deseja. Porque quando você consegue encarnar esses dois extremos, você se torna impossível de esquecer. Capítulo 4. A dança entre poder e desejo. Para Maquiavel, o poder nunca é estático. Ele é um fluxo, um movimento constante de influência, percepção e ação. No jogo do desejo, não é diferente. O homem que entende isso sabe que a sedução não é uma linha reta. É uma dança. Conduzir sem arrastar. Conduzir uma dança não é arrastar a outra pessoa pelo salão. É guiá-la com firmeza, mas deixando espaço para que ela também se mova com liberdade. No desejo, isso significa criar a atmosfera, definir o ritmo, mas permitir que ela dê os passos que quiser dar. Se você tenta controlar cada movimento, mata a espontaneidade. Se não conduz nada, perde o papel de líder. O equilíbrio está em sugerir e não impor. 2. O ritmo da aproximação e afastamento. Um bom dançarino não fica colado o tempo todo. Ele se aproxima e se afasta. Cria momentos de tensão e de alívio. Essa alternância é a mesma que mantém o desejo vivo. Você chega perto, deixa sentir sua presença, e depois cria um espaço para que ela sinta a sua falta. Essa ausência calculada é como a pausa na música. Ela aumenta a expectativa do próximo compasso. 3. A leitura do momento. Um líder atento não conduz de olhos fechados, ele observa. Sente o ritmo da parceira. Percebe quando acelerar ou quando desacelerar. No desejo, a leitura do momento é fundamental. Se ela está entregue, você pode intensificar. Se ela recua, você ajusta. O estrategista não força, ele adapta, sem perder o fio da liderança. 4. O poder da pausa. Na dança e no desejo, a pausa é tão importante quanto o movimento. É na pausa que a tensão se acumula. É no silêncio entre uma frase e outra que o coração acelera. Um olhar que dura um segundo a mais, uma respiração mais lenta, um toque que quase acontece, mas não. Esses micromomentos criam ondas de energia que deixam qualquer experiência mais intensa. 5. O jogo da entrega parcial. Um dançarino experiente nunca mostra todos os seus passos no começo. Ele guarda movimentos para surpreender no momento certo. No desejo, é igual. A entrega parcial mantém o jogo vivo, dá espaço para que a imaginação dela trabalhe. E o que a mente cria é, muitas vezes, mais poderoso do que qualquer ato explícito.
O homem que entende a dança entre poder e desejo não precisa correr, implorar ou provar seu valor a cada instante. Ele move-se com consciência, com ritmo, com intenção. E, ao fazer isso, transforma cada encontro em uma coreografia única, que ela jamais esquecerá. Capítulo 5. O Manifesto do Homem Maquiavélico no Desejo. Se Maquiavel pudesse escrever um manifesto sobre o desejo, ele não seria romântico nem delicado. Seria claro, direto e estrategicamente brutal. E, se você quisesse entendê-lo, teria que aceitar uma verdade incômoda. No jogo do desejo, quem não entende as regras, joga para perder. Nunca se entregue por completo no início. O que é revelado cedo demais perde valor. Cada camada sua precisa ser conquistada, não dada de graça. A antecipação é o que mantém o interesse vivo. 2. Preserve o mistério a todo custo. Se ela sentir que já te decifrou por completo, você se torna previsível. E previsibilidade é inimiga do desejo. Mostre quem você é, mas nunca mostre tudo. 3. Administre a recompensa. Afeto, atenção e intimidade têm mais impacto quando não são constantes. A escassez estratégica transforma cada momento em algo memorável. 4. Construa tensão e saiba mantê-la. O desejo não nasce no conforto absoluto, mas no espaço entre o que é possível e o que ainda não aconteceu. Se você aprender a habitar esse espaço, será inesquecível. 5. Seja o arquiteto, não a presa. A maioria dos homens vive reagindo às emoções da mulher. O homem maquiavélico cria a atmosfera que desperta emoções nela. Ele não espera que o desejo surja, ele o projeta, o constrói e o guia. 6. Controle a si mesmo antes de tentar controlar qualquer situação. Quem é escravo dos próprios impulsos se torna previsível. Quem domina seus instintos se torna magnético. Maquiavel diria: aquele que não pode comandar a si mesmo, jamais comandará outros. Você não está aqui para mendigar atenção. Não está aqui para implorar por aprovação. Está aqui para ser o homem que ela deseja, não porque você pede, mas porque você desperta nela algo que não consegue ignorar. E quando você entender que o desejo é mais sobre presença, tensão e mistério do que sobre palavras bonitas ou gestos óbvios, vai parar de correr atrás e começar a ser seguido. No laboratório psíquico, esse é o verdadeiro legado de Maquiavel. Não é manipular, é liderar. Não é forçar, é provocar. Não é agradar, é marcar a alma dela de um jeito que nem o tempo consegue apagar.